E filhos, irmã Cássia, você tem filhos? Tenho dois. Tenho a Ingrid, que é a minha filha mais velha, vai fazer 22 agora no mês de abril, e o Gustavo, que vai fazer 16 no mês de setembro. Só os dois, só. Joia. Que dia que é de abril, consegue lembrar? Dia 16, os dois. Os dois é 16? Aham, 16 de setembro e 16 de abril. Ah, aí é fácil. Eu tenho 3, de vez em quando eu fico pensando assim, peraí, o mês, eu lembro o mês ao dia desse e o dia do outro, mas os dois dia 16 é facinho. Sim. Que joia. Os dois dia 16. Que joia. Então, quando você fala do Gustavo, o que eu lembro muito dele é o seguinte, que o Gustavo ama trem, né? Sim. Eu mandei uma mensagem pro Gustavo, que eu vi uma matéria falando sobre um trem novo e tudo mais, cheio de tecnologia. Aí eu mandei pro Gustavo, assim, Gustavo, olha isso aqui, que legal, eu lembrei de você. Ele falou assim, eu conheço. E começou a descrever o trem todinho. Eu falei, mandei mensagem para quem não precisava. O homem já sabe tudo do negócio. E sabe. E eu acho interessante que o Gustavo, ele já demonstrava que o que ele gostava, o que ele gostaria de fazer já no futuro, na infância. Muito pequenininho, com 2 aninhos, 3 aninhos, ele tinha uns brinquedinhos, né? A gente tinha aqueles brinquedinhos Lego, e ele montava meios de transporte com Lego. Ele montava helicóptero, montava trem, montava carro, montava o carro do bombeiro, ele montava tudo com Lego e montava com uma riqueza de detalhes absurda. Né? Então, ele pegava pecinhas que ele achava que dava para fazer, por exemplo, o motor do avião, que desse para dar o formato certinho da árvore da asa do avião. Tudo assim, com muita riqueza de detalhes. A hélice do helicóptero. E eu ficava observando isso, né? Porque como eu já tinha aprendido coisas a respeito de talentos, né? Na igreja eu já tinha aprendido sobre isso, então eu ficava observando isso nos meus filhos, né? Eu ficava repensando assim, já tinha aprendido que a gente já começa a mostrar que você tem dons e talentos para certas coisas. Então eu falei assim, então eu vou prestar atenção nisso nos meus filhos, porque eu acredito que eles vão dar algum indício de que eles já têm facilidade para certas coisas. Eu comecei a observar isso na Ingrid primeiro, daqui a pouco eu falo sobre o que eu observei nela, né? Mas no Gustavo, eu comecei a observar e eu pensava assim comigo, ele vai gostar de alguma coisa referente a isso. Eu tenho certeza disso, porque ele gostava muito e ele só falava disso. E aí quando a gente comprou um computador pela primeira vez, aí ele descobriu os vídeos do YouTube, que aí eu ensinei ele a mexer. E aí ele assistia, por exemplo, ele tinha épocas assim que ele assistia tudo sobre trem, tudo sobre caminhão, tudo sobre avião, tudo sobre barco. Então ele ficava assim e assistia tudo que ele podia para aprender sozinho, sentava lá e ficava lá tempo. Em vez de assistir desenho animado, ele ficava assistindo esses vídeos, aprendendo. É um pouco diferente esse gosto, né? Exatamente. E sabia sobre tudo. Tanto que tem o nosso ex-bispo lá de Morato, o bispo Gonçalo, ele trabalha já há muitos anos na CPTM, né? E ele, novinho, criancinha ainda, quando encontrava o bispo Gonçalo e eles perguntavam coisas sobre o trem pro bispo. E o bispo adorava, né? Ficava conversando com ele e ele falava tudo. Bem novinho ainda. Né? Já com 5, 6 aninhos, aí já conversava sobre isso. E aí os dois conversavam como se fossem 2 adultos. Depois o bispo ia falar pra mim, falou assim, nossa, mas ele fala coisas assim sobre o trem, que até eu fico com dúvida, eu fico me perguntando, nossa, mas será que tem isso mesmo? Nem ele sabia, trabalhando com isso, e o Gustavo conversava assim de igual para igual. Então ele sempre demonstrou esse tipo de habilidade. Agora eu fiquei curioso, você falou que ia falar sobre ela, então Ingrid, se você estiver assistindo, se prepare, porque é hora de passar vergonha, né? Porque vai falar de nós, né? Então, olha, a Ingrid mandou 3 coraçõezinhos aqui, Ingrid. Agora aguenta firme, porque a mamãe vai falar de você, tá? Então, esconde o rosto para ninguém ver, tá? Você, mas vai lá, irmã Cássia. E da Ingrid, o que você percebeu assim? A Ingrid é a habilidade com línguas. Sempre, desde pequenininha. Nós sempre ouvimos uma rádio, né, que eu sempre gostei muito de ouvir, a Antena 1 ou a Alfa FM em casa. A gente sempre ouviu. A vida toda. Até hoje ainda ouço, né? Tanto que meu irmão, quando vai em casa, que ele vê que eu tô lá ouvindo música, ele fala, é Antena 1, né, Cássia? Ou então é a Alfa FM, né? Então ele já sabe
que eu gosto disso, e os meninos cresceram ouvindo, né? Então toca música internacional, né? É o que predomina nessas rádios. Mas eu percebi que a Ingrid, ela sempre teve muita facilidade para cantar em inglês. Então, não só ouvia a Alfa FM Antena 1, mas a gente também eu ouvia, por exemplo, Jovem Pan e outras rádios assim com músicas de jovens, né? Porque eu gosto também de pop. E a Ingrid, aí, quando ela ouviu pela primeira vez, ela gostou mais dessas músicas por ser jovenzinha. E eu deixei ela ouvir, né? Então ela começava a cantar as músicas. Isso com 6, 7 anos de idade, ela já começava a cantar. E eu percebia que ela reproduzia a letra da música assim, com fidelidade. Cantava mesmo igualzinho o cantor ou a cantora. Teve até aí eu tive certeza disso quando uma vez eu dei almoço para os missionários e tinha um elder americano na dupla. E a Ingrid estava na sala e começou a tocar uma música lá em inglês e a Ingrid começou a cantar a música. E ele falou assim, quem é que está cantando? Aí eu falei assim, é minha filha. A Ingrid acho que tinha uns 8 anos de idade. E ele falou assim, nossa, mas ela pronuncia perfeitamente o inglês. Ela canta assim, ela fala perfeitamente. Eu falei assim, eu também sinto isso, que ela tem muita facilidade. Só não consigo garantir, né? Mas ela aprendeu inglês sozinha. A Ingrid fala inglês. E ela fala inglês assim. E nunca frequentou curso nenhum. Inclusive, é só uma. Eu sei que é algo sagrado, né? Por exemplo, a bênção patriarcal é sagrada. Mas na bênção patriarcal dela, o Senhor fala a respeito do dom de línguas dela. Eu já sabia que isso ia sair na bênção patriarcal da Ingrid. Eu tinha certeza que quando ela tirasse a bênção patriarcal, o Senhor ia falar alguma coisa a respeito disso. E, de verdade, ele falou, né, que o dom de línguas, que ela teria que usufruir do dom que o Senhor tinha dado para ela, que é o dom de línguas, e que isso seria um benefício para ela, para a profissão dela, para a família dela. Né? Então, foram coisas que eu fui observando como mãe, né, desde eles bem novinhos. E acertei. Né? Todas as vezes, tanto respeito ao Gustavo, tanto que o sonho dele é ser maquinista, ele já fala hoje que ele quer ser maquinista, está fazendo logística na ETEC justamente por causa disso, foi o que ele escolheu. Ele falou, mãe, eu tenho certeza que o que eu escolhi fazer na ETEC vai me dar a oportunidade de trabalhar no que eu sonho fazer. E eu sempre apoiei, né? Eu falava, filho, independente da profissão que você escolha, ganhando muito ou ganhando pouco, porque às vezes as pessoas podem falar assim, né? Você vai escolher essa profissão não dá dinheiro, isso não tem futuro, né? Escolhe outra coisa e fica dando palpites, né? Mas eu sempre fui do seguinte pensamento, não importa o que o filho escolha, desde que ele se sinta feliz. Eu acho que se sentir feliz e os olhos brilharem para aquilo, sabe? E algo que sempre pensa, é a profissão ou é a função em que sempre pensa, tem sempre aquilo em mente e tem curiosidade, sabe, de aprender e se sente completo, tem que fazer mesmo. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.